Bom pessoal, na aula 2 nós iremos falar sobre a revelação no Camera Raw. Bom, inicialmente eu tenho que explicar algumas coisinhas para vocês. Quando nós trabalhamos com revelação, nós utilizamos as altas luzes, as baixas luzes e as luzes cinzas. E onde elas estão localizadas? Geralmente, exposição e contraste se localiza as luzes cinzas, realces e brancos as altas luzes e sombras e pretos as baixas luzes. Inicialmente nós iremos trabalhar de temperatura até pretos, ok? E eu vou explicar para vocês como é que funciona cada coisinha dessa daqui. Se a sua intenção for esfriar a sua imagem, você vai simplesmente pegar e jogar esse slidezinho para a sua esquerda. Automaticamente você vai esfriando a imagem como um todo, ok? Se a sua intenção for esquentar a imagem, você vai simplesmente pegar, segurar esse slider e jogar ele para a sua direita. Automaticamente você irá esquentar essa imagem. Isso aqui se mede em temperatura por Kelvin, tá bom? Então, a minha intenção aqui é deixar essa imagem mais quente, porém não tão quente quanto ela está agora. Eu vou deixar entre 7200 Kelvin, que é o que eu achei mais interessante para essa foto aqui. Então aqui a gente já consegue ver um antes e depois sobre a temperatura. Se tratando do modo colorir, se você jogar para a esquerda, você vai esverdear a imagem. E se você jogar para a sua direita, você vai esquentar a imagem para os tons de magenta ou vermelho. A minha intenção ainda assim é esquentar a imagem e fazer isso aqui, porém não nessa intensidade. Então eu vou deixar em aproximadamente 10. Isso aqui é bem intuitivo, ele é pessoal, você faz essa edição de acordo com o que você achar melhor. Porém eu vou dar algumas dicas agora, quando a gente chegou no modo de revelação mesmo, que vocês poderão utilizar para ter um equilíbrio maior na sua imagem. Se tratando de exposição, funciona da seguinte maneira. Se você tem uma foto que você está achando muito clara, você simplesmente vai jogar para a esquerda e vai escurecer essa imagem. Vai escurecer todas as luzes dessa imagem. Porém, se você tem uma foto que você está achando muito escura, que nem por exemplo essa daqui que a gente está editando, você vai pegar esse slider e vai jogar para a sua direita. Então você vai aumentar as luzes dessa imagem como um todo. Só que tem que tomar muito cuidado com a exposição, porque ela geralmente é muito forte mesmo. Então a gente utiliza ela com uma frequência muito baixa. Aqui eu vou colocar em 0,10, que eu achei que minha imagem ela vai ter uma luz bem legal, bem interessante. Chegando no contraste, a gente precisa entender uma coisa. No contraste, apesar de se trabalhar com a luz cinza, estão localizados os brancos e os pretos. Então, se você aumentar o contraste, você vai deixar nítida a diferença entre eles, tá bom? E assim a sua foto fica extremamente artificial. E na minha opinião, fica feio. Então, se você gosta de foto desse jeito, utilize o contraste com um fator ou um número bem menor, tá bom? A não ser que seja a sua intenção deixar a foto desse jeito aqui. Porém, como a gente trabalha no contraste as luzes cinzas, e a nossa intenção é alcançar um equilíbrio, a gente geralmente diminui o número do contraste. Por quê? Simplesmente pelo fato de que no contraste a gente vai estar jogando cinza nos pretos e nos brancos, então a gente vai estar alcançando um equilíbrio maior. Aqui eu vou deixar em menos 20, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Entra mais luz na imagem, é como se você estivesse utilizando uma lente com uma abertura ainda menor. Se tratando dos realces, ele vai funcionar com o mesmo pensamento dos brancos, e se tratando das sombras, ele vai funcionar com o mesmo pensamento dos pretos. Se nós aumentarmos os realces da imagem, as altas luzes vão subir. E a gente consegue evidenciar isso aqui no branco da camisa dela. Comparado com a foto original, que ela está bem mais fria, os realces aqui estão bem mais presentes, as luzes estão bem mais presentes. E fica feio, para ser sincero. Então, se a nossa intenção aqui é alcançar um equilíbrio, a gente vai pegar esse realce e vai diminuir. Eu vou deixar em aproximadamente... Olha, tá ficando mais interessante, eu tô achando bem mais bonito, bem mais harmônico. Vou deixar em menos 70. Se você prestar bem atenção, esses 4 quadrantes aqui funcionam com o mesmo pensamento do contraste. Por quê? Se você pegar os realces e os brancos e aumentar extremamente, e pegar as sombras e os pretos e diminuir extremamente, você vai simplesmente estar contrastando a imagem. Então tomem muito cuidado com esses 4 últimos, porque eles são responsáveis por basicamente quase tudo na sua imagem. Então, já pulando para as sombras, como eu falei anteriormente,
Se nós pegarmos as sombras aqui e jogarmos para a esquerda, a gente vai estar escurecendo ainda mais as sombras. E vai ser como se a gente estivesse contrastando a imagem, e a ideia aqui não é essa. Então você deve aumentar o número das sombras para simplesmente conseguir ter um resultado melhor. E aqui eu vou deixar em aproximadamente... Olha, tá ficando bem mais harmônico a pele, o cabelo tá ficando bem bonito, então eu vou deixar em aproximadamente 30. Tá ótimo pra mim, na minha opinião, tá ok? Como aqui eu já trabalhei exposição, contraste, realce e sombra, eu posso utilizar o branco a favor do branco e o preto a favor do preto, para gerar também um equilíbrio de contraste em locais específicos da imagem. Aqui nós temos os pretos, e aqui nas mechas mais claras do cabelo dela, assim como na pele, na sobrancelha e na camisa, nós temos os brancos. Então aqui, já pensando na finalidade de depois fazer uma edição de pele com uma facilidade maior, no equilíbrio de tons, eu irei aumentar o branco um pouquinho. Um valor mínimo, quase insignificativo, porque se eu aumentar demais, vou estar estourando a foto novamente. E aqui nos pretos eu vou diminuir um pouquinho o preto para poder gerar um contraste com o branco que eu acabei de adicionar. Vou colocar em aproximadamente menos 10. Deixa eu ver. Olha só. Se eu diminuir drasticamente os pretos, a imagem fica contrastada novamente, e essa não é a intenção. Então vou deixar em aproximadamente menos 10. E aqui nós conseguimos verificar, principalmente pela parte do rosto e do cabelo, e também na imagem como um todo, que simplesmente mexer em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, a gente já consegue ter uma revelação incrível da imagem. Ela já tem um ar diferente, ela já tem uma cara completamente diferente, e ela já está sendo encaminhada para o meu padrão de edição no Photoshop. Então esse foi o método de revelação no Lightroom. Se vocês seguirem essas pequenas dicas aqui sobre exposição, contraste, realce, sombra, brancos e pretos, vocês vão conseguir também ter um equilíbrio maior, e isso vai facilitar muito a sua edição no Photoshop posteriormente.